Muito boa tarde e uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet e demais meios de comunicação. Hoje, sexta, 24 de maio desse ano de 2024, temos como tema chuvas de bênçãos pela palavra de Elias no último dia, que foi pregado 30 de abril de 2016 em Encarnación, Paraguai. Ele usou ali a escritura de 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1, e vamos ler, onde nos diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí embaixo, depois que termina esse versículo, ele escreve Apocalipse 11, versículo 3 ao 14 e 11, do 15 ao 19. E nessa outra Bíblia aí do lado ele escreve Elias no primeiro verso. Na primeira oração aí do lado ele escreve Elias. Chuva de bênção pela palavra de Elias no último dia. Podem se sentar, por favor. No estudo desse dia, em cima do tema, ele escreve uma grande chuva soa. E em cima dessa anotação ele escreve do Espírito Santo, adoção, redenção. E também escreve se vê desde o Monte Carmelo, vírgula, a igreja, o Monte de Sião, onde será o terceiro desafio para uma fé de rapto da igreja noiva em seu aposento alto, Câmara do Rei. E aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E mais abaixo, depois do tema, chuva de bênção pela palavra de Elias no último dia. E continua aí do lado, no Monte de Sião, vírgula, Horebe, vírgula, Sinai, vírgula, Monte de Deus, vírgula, a igreja, Monte Carmelo, e do lado escreve para a restauração das 10 tribos perdidas. E à esquerda, do lado do tema, escreve ano 50 de Pentecostes. Levítico 25, 8 ao 13. E aí, para que tenham esses escritos muito importantes allí. E para que tenham nesses estudos essas anotações, que é muito importante para que tenham aí. E passamos a 1 de Reis, capítulo 18, versículo 41, que está também neste estudo bíblico, e também aí ele escreve
algunas cosas importantes. algumas coisas importantes Y tenemos aquí abiertas e temos aqui abertas las 3 Biblias, as 3 Bíblias, en dos de ellas hay escrito aquí, onde ele escreveu nelas aqui. Vamos despacio un poquito para dar um espaço um pouquinho para poder ver lo que él aquí escribe. poder ver o que ele También en el escreve aqui estudio. também no Esta es estudo. escritura y ahí hay unos E essa escritos. escritura tem umas anotações aí. Miren, Vejam, Primera de Reis, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46 diz: Então Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E no estudo bíblico à esquerda, desenhe uma pedrinha angular e a parte de baixo das eras e escreve: Elias sobe ao topo do Monte Carmelo e uma seta, a pedra angular. Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo. Aí à direita ele escreve: Elias sobe e ali pede a chuva. Está em um estudo. Elias sobe e ali pede a chuva. Onde foi que pediu a chuva? Em cima do monte, que representa a era de pedra angular. Aí é onde pede por chuva. Agora continua dizendo: diz ao seu criado, sobe agora e olha para o mar. Ele escreve aí no estudo bíblico: nações. E subiu e olhou e disse: não tem nada. E ele disse: volta lá 7 vezes. Aqui no estudo bíblico ele desenha uma pedra angular e as eras e aponta a parte de baixo, coloca 2 setas a parte de baixo, que são as 7 eras, mas também tem uma seta onde fala volta 7. Em 7 aí sai essa seta até a parte de baixo, as eras, e uma seta também a pedra angular, onde se percorre 7 etapas, que são os 7 tronos consecutivos, os 7 trovões consecutivos. Volta 7 vezes. A 7ª vez disse: eu vi uma pequena nuvem como a palma da mão de homem que sobe do mar. E em cima do mar ele escreve nações. Aqui no estudo bíblico, e também aqui no estudo bíblico ele escreve a sinal na nuvem, uma nuvem como a palma da mão. E aqui na Bíblia, no versículo 44, lado esquerdo, escreve a pedra angular ali, e ali divide apenas a 7ª era. E do lado direito, no versículo 44, ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Vejam como essa parte aqui a relaciona com a vinda do anjo forte, que sobe do mar. Aqui na Bíblia ele escreve ali à esquerda, oeste. E nessa outra Bíblia aí, no versículo 44, à esquerda, ele escreve os 5 Elias, o 5º Elias. Aí em cima ele escreve os 5 Elias, o 5º Elias, e desenha 2 estrelas de Davi.
E ele dijo, E ele disse: vai, diga a Acabe, aparelhe teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se engrandeceram com nuvens e vento. E veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor esteve sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada a Jezreel. E aí, no versículo 46 desta Bíblia esquerda, ele desenha uma estrela de Davi. Agora, nessa outra Bíblia, no versículo 43, à direita, que ele diz volta 7 vezes, ele escreve do lado direito 7 vezes. Aí nós temos as anotações que ele fez aqui no estudo e aí também na Bíblia. E aí temos um quadro claro do que isso representa. Agora vejam essa mensagem. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, que foi pregado 17 de janeiro de 2016 em Bogotá, Colômbia, nos diz o nosso irmão William Souto Santiago. Lembrem que o templo representa a igreja, tem diferentes partes. A sétima era da igreja corresponde ao lugar santo, a última parte do lugar santo. Mas daí em diante está o lugar santíssimo, onde Cristo tem que chegar em Espírito Santo e seu templo espiritual, sua igreja. E em cada indivíduo crente em Cristo, aqui na alma da pessoa. Bom, como igreja, como corpo místico de crente, chega o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, é nessa etapa de era de pedra angular que representa essa parte do lugar santíssimo e também como crente, como indivíduo, a alma. Essa etapa também é chamada a era do amor divino. É a etapa mais importante da igreja. Vem como Deus vai de etapa em etapa, de era em era, e Deus vai engrandecendo a sua palavra, do qual, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 53 nos diz, na metade da página aqui, nessa mensagem, vamos um pouquinho antes, na página 52, diz: Notem agora que a igreja tem a preeminência, e o grande segredo de Deus sempre é dado aos sábios do mundo. Eles não podem entender. Satanás não entende, nem os demais, muito menos, senão apenas os que estão predestinados para entender que Deus e Cristo são um. Eles dividem ele em três, certo? Agora vejamos a segunda parte. Cristo manifestado em você, a esperança de glória. Mas claro, o grande Deus manifestado em Cristo, e agora Cristo manifestado em você. O grande segredo misterioso que estava na mente de Deus, agora é colocado no coração do crente. Quer dizer, no corpo de Cristo. E escreve Cristo dentro da noiva. Aí em cima. Aquele grande segredo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, agora é feito manifesto. Pense, eu estou certo que não estamos entendendo. E ele escreve do lado esquerdo aí, para cima, não entendem. Eu não vejo como devo, e tenho certeza que vocês muito menos. Mas o grande mistério de Deus, o que o grande Deus eterno teve como mistério, agora tem sido declarado com Cristo e dado à sua igreja. O que em uma ocasião apenas tem estado na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. É Jesus
apaixonando-se por sua igreja, a noiva está sussurrando ao seu ouvido. Assim como você faria com aquela dama com quem você pensa em se casar, porque ama tanto e quer ela próxima do seu lado. Você sabe como é isso. Agora vejam, nesta mesma mensagem, na página 14, ele tinha dito ali, diz, agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como tem vindo se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está se fazendo. Esse mistério tão grande é algo muito secreto, algo que ele tem mantido como segredo, ninguém sabia nada, nem os anjos sabiam disso. Ele não revelou. Foi por isso que sob o sétimo mistério, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio. Quando Jesus esteve sobre a terra, perguntaram, quando vai voltar? E ele respondeu, nem o Filho sabe quando isso acontecerá. Então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram a João e foi proibido. E os 7 trovões trovejaram e foi proibido João escrever a vinda do Senhor. Isso é uma coisa que ele ainda não revelou como virá e quando virá. Agora vejam que aqui ele depois diz deste segredo que estava na mente de Deus. Vejam, mais adiante ele diz, vamos ver, eu estou na página 52, diz, o que em uma ocasião estava apenas na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. É Jesus se apaixonando com a igreja, a noiva está sussurrando ao seu ouvido, onde ele estaria realizando isso, é no cumprimento da sua vinda, onde nesse tempo final, ele está falando à sua igreja, está sussurrando ao ouvido essa revelação que é para a noiva, para a igreja, porque ela é que o estava esperando, ela é a que o receberia, porque ele vem para aqueles que o estão esperando. Temos lido em várias mensagens de irmão Branham que ele nos fala disso e que o irmão William escreve do lado, a segunda vinda do Senhor é para os que o esperam. Por aí é a anotação. Ele está sussurrando ao ouvido, assim como você faria com aquela dama com quem você pensa em se casar, porque a ama tanto e se aproxima do lado. Você sabe como é. Você sabe como é isso. Assim, Cristo está fazendo com a igreja. Ele está declarando os segredos, apenas os segredos. Não está declarando essas coisas as petulantes, senão a que vai ser a sua esposa. É que ela tem a revelação do seu segredo, que foi dado a conhecer através da sua graça. É a graça de Deus. Oxalá isso não soe como algo pessoal, a um grupo em particular, porque é o segredo que Deus está compartilhando com a igreja toda. Se apenas o aceitarão, não apenas para você e para mim, antes é em toda a igreja onde ele está procurando entrar. Você diz, por que não recebem? É que não podem receber. Jesus mesmo disse isso quando citou Isaías, tendo olhos e não veio. E o profeta Paulo disse, e ele escreve do lado, a revelação é para a noiva apenas para a noiva. Vê porque alguns não podem ver, alguns não podem entender, e dizem que é fanático, usurpador, blasfemo, louco e todas essas coisas, quando na verdade o que estão fazendo essas coisas são eles mesmos blasfemando do Espírito Santo e chamando Belzebu, diabo e todas essas coisas, a Deus mesmo, a mesma coluna de fogo que está operando, cumprindo o que ele prometeu. E não percebem do erro tão grande que estão cometendo. Mas vejam que a revelação
é para a noiva apenas. Ele escreve ali. É que não podem receber. Jesus mesmo disse isso quando citou Isaías, tendo olhos e não veem. E o profeta Paulo disse, isso também saibas, que nos últimos dias virão tempos perigosos, que haverão homens amadores de si mesmos, vangloriosos, soberbos, distratores, desobedientes aos pais, ingratos, sem santidade, sem afeto, desleais, caluniadores, destemperados, cruéis, aborrecedores do bom, traidores, arrebatados, amadores dos deleites mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas tendo negado a eficácia dela. A esses evitem, porque destes são os que entram pelas casas e levam cativos as mulheres cheias de pecado, cheias de diversas concupiscências. E ele escreve, as que põem calças, cortam o cabelo e outras coisas mais. Depois dizem, isso está bem. Aqueles estão malucos, não dê atenção. A mesma coisa que muitos falam por aí. Agora veja o que vem pregando essa pessoa. O nosso irmão Branham continua lendo, que sempre aprendem e nunca podem acabar de chegar ao conhecimento da verdade. E da maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade. O irmão Branham fala, em troca podem produzir uma igreja, um grupo de pessoas. Continua lendo, homens corruptos de entendimento, reprobos a respeito da fé. E escreve a fé da terceira dispensação. Mas não prevalecerão, porque a sua insensatez vai ser manifestada a todos. Diz o irmão Branham, quando Jesus toma sua noiva, separe e diga, é essa, e a leve, como também o foi a daqueles. 2 de Timóteo 3, de 1 ao 9. Vejam, o irmão Branham aí dá esse comentário, quando Jesus tome a sua noiva, a separe, aí está esses ministérios de Moisés e Elias realizando a separação, e veja que no final ele diz, e diga, é essa, e a leve, ou seja, leve no rapto. Diz o nosso irmão Branham, depois de citar a Escritura, então, tendo sido dado a conhecer a eles a revelação deste segredo por sua graça, quando este grande mistério revelado seja dado a conhecer a você, então renunciará a todas as coisas do mundo. Ou seja, quando esse mistério veja dado a conhecer, que mistério? O mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor. Agora eu vou repetir isso. Posso dizer agora para que fique bem gravado, porque esta fita roda o mundo. Vocês, mulheres, que falam ter o batismo com o Espírito Santo e não têm o valor de deixar o cabelo crescer, quando a Bíblia mesmo condena isso e fala que o homem tem o direito de divorciar-se da sua esposa, se ela corta o cabelo, ele seria honrado diante de Deus ao fazê-lo. A Bíblia fala que se a mulher corta o cabelo, desonra a sua cabeça. Hoje, e escreve embaixo, pode se divorciar da sua mulher se ela cortar o cabelo. Hoje é uma coisa tão comum ver uma mulher orando com o cabelo curto, além se veste com calças curtas e largas, e a Bíblia fala além disso que é uma abominação que uma mulher se vista com roupa de homem. É uma coisa tão suja e imunda como um serviço sanitário esvaziado. Veja como o irmão Branham compara a uma mulher que faz isso. É tão sujo e tão imundo como um serviço sanitário esvaziado. Isso é uma coisa sumamente hedionda para Deus. E nessas condições oferece suas orações. Deus rejeita isso completamente. Você diz, espere, irmão Branham, você está falando do Antigo Testamento. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Essa é a revelação completa de Deus. Se Deus em alguma ocasião falou alguma coisa, nunca pode mudar. Se Ele faz algo novo, seria para engrandecê-lo, não para mudar. A lei foi engrandecida, não mudada. E ele escreve do lado, a lei não mudou, foi engrandecida.
A lei não mudou, foi engrandecida. A lei dizia: qualquer um que comete adultério será condenado à morte. Mas agora, que foi ampliada, diz: qualquer um que olhe uma mulher para cobiçá-la, reticências. Então ele não mudou nada, simplesmente ampliou. Lembre do dia de repouso para... Esse era apenas um dia da semana, mas agora tem sido magnificado, porque o repouso tinha que dar o Espírito de Deus no indivíduo. Veja o que nós estávamos lendo ali? Do Espírito Santo, que vai desde essa parte tem diversas partes. O que nós lemos do irmão William do extrato, a sétima era da igreja, corresponde ao lugar santo, a última parte do lugar santo, mas daí em diante está o lugar santíssimo, onde Cristo e Espírito Santo tem que levar o seu templo espiritual, a sua igreja, e em cada indivíduo crente em Cristo, aqui na alma da pessoa. Veja, e aqui ele está nos falando que ele engrandeceu. Veja, esse sábado, que é o dia de repouso, diz: porque o repouso vem ao ficar o Espírito de Deus no indivíduo. Linha sobre linha, um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, porque a língua de gáguas estranha língua falarei a este povo, o qual ele deu. Este é o meu descanso, dai descanso alcançado, e esse é o refrigério da presença de Jeová. Mas não quiseram ouvir Isaías 28, 11 ou 12. Viraram a cabeça e voltaram às suas denominações. Esse é o refrigério. Ele estava ampliando o sétimo dia. Isso eu digo para vocês, sabatistas. Ele não mudou nada, apenas ampliou. O inferno também ampliou as suas portas para receber a todos aqueles. E escreve mais denominações. Agora, vocês também podem ver a mensagem do tempo do fim e o porquê foi rejeitado. Podem ver? Não tem nenhuma denominação, apenas a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Como Deus é conhecido? Por revelação. Aqueles que os é revelado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho queira revelar. Vejam, é uma revelação ao indivíduo, ao escolhido, à pessoa. Vejam, é Deus em seu corpo, Cristo em seu corpo, a noiva. Oh, irmãos, foi Deus manifestado em Cristo, depois Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou a mulher do corpo de Adão, embora ela depois caiu, igualmente tomou o corpo de Cristo, a sua carne, o qual é a sua palavra, está tirando uma noiva que não vai cair pelas denominações ou credos, não, Senhor, mas está voltando a palavra pura de Deus sem adulterá-la, ao qual está sendo manifestada. Oxalá que todo homem e mulher que ouça essa fita possa entender isso. Ela agora é a segunda Eva, mas não está associando a sua pureza e santidade, enganando o seu esposo. Ela vai ficar com a sua palavra sem se importar o que os outros digam. E ele escreve do lado esquerdo aí, em cima, o mistério de Deus. E ele escreve também: o corpo é a palavra. E à direita também aí desse parágrafo escreve: a noiva não cairá. Podem ter todos os seus movimentos ecumênicos e quantas coisas mais, e dentro de pouco vai ordenar uma perseguição, e nisso vão fechar todas as igrejas. Vocês já podem ver isso. Depois, igrejas como essa, que não pertencem às denominações, as utilizarão como armazéns. E se o homem sai para falar com uma pessoa e não pertence ao movimento ecumênico, vai ser fuzilado. Já está chegando o ministro luterano, que encabeça isso, assim o falou. A pessoa não pode ler nas revistas, a pessoa pode ler isso nas revistas, escreve perseguição da noiva. Mas não importa o que eles falem, a verdadeira igreja vai se manter pura nessa luz. Já provou lá no passado e assim vai fazer de novo hoje, na cara de todos, na cara de todos. Essa é a palavra de Deus, e todos os movimentos ecumênicos e demais coisas vão desaparecer. Ela vai estar presente sem mancha nem ruga. Correto, ali estará. E ele escreve ali: a luz
pura a la derecha. à direita. Agora, continua dizendo aqui, em um extrato, no livro de citações, página 64, diz o nosso irmão Branham nesse extrato, parágrafo 565, diz: essa chuva tardia varrerá o mundo. Irmãos, houve uma chuva temporã semeando a palavra. Isso é correto. Agora vocês vão ver o que a chuva tardia produz. Vocês encontrarão que haverá uma filiação. Os pentecostais e todos os grupos virão juntamente e eles fecharão as portas a essas pessoas que não ouvem ele, e não vai ser permitido vocês sequer abrir a boca de vocês, correto? Então é quando ele virá. Então é quando ele vai se mostrar. Então é quando vocês vão ver uma chuva. Oh, uau! Estejam imóveis, sejam quietos, deixe ouvir. E escreve do lado direito em cima a visão da carpa. E em cima escreve a chuva temporã e tardia. E também à esquerda em cima desenha embaixo, quase ali na borda desse parágrafo, a estrela de Davi, escreve em cima: ele virá, o Senhor. Agora vejam onde é que tudo isso estará acontecendo desta chuva, que é a chuva do ensinamento. Diz que vai varrer o mundo. Ele escreve do lado direito: a visão da carpa é no cumprimento dessa visão. Agora passamos também à página 66, parágrafo 574, diz: houve uma chuva ensinadora, a palavra de Deus foi semeada, e quando o Espírito de Deus começa a cair, a palavra de Deus viverá nas pessoas. Se essa noiva falsa que cometeu adultério lá fora e trouxe a si mesma dentro de credos e vendeu todo o seu direito de nascimento, cegará aqui uma confederação de igreja que vai ser ligada e queimada como os espinhos e os abrolhos. Mas como a palavra de Deus foi semeada dentro dos corações das pessoas, ele cegará uma noiva para Jesus Cristo, tão certo como eu estou de pé aqui. Se a chuva tardia tivesse estado aqui, o poder de Deus teria atingido essa coisa e teria varrido o mundo. Veja, se estivesse ali, e ele escreve ali, varrer, do lado esquerdo, e também escreve ali, em cima desse parágrafo, a chuva do ensinamento. A chuva tardia está fixando, está próximo de vir. O que acontece? A igreja está manufaturando alguma coisa, ela mesma, assim como Eva tentou fazer. Ela tentou ter mais para manufaturar alguma coisa. Nós temos feito a mesma coisa, tentando fazer alguma coisa nós mesmos. Mantenha suas mãos longe dele. Deixe Deus fazer. Tome a sua palavra e creia. Pare em seu coração. E quando comece a cair a chuva, vida nascerá e a palavra se manifestará a si mesmo. Veja isso, que tremendo. Agora, nos diz, na página 141, parágrafo 1260, diz que ela, 141, no parágrafo que lemos, ele disse ali que ele colherá uma noiva para Jesus Cristo, ou seja, vai ter uma separação, uma segregação, o qual no parágrafo 1260 da página 141 nos fala desse ministério, o qual
está fazendo esse trabalho. Notem no versículo 41 de Mateus 13, os dois também, estamos muito perto, tão perto dos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Veja, metodista, batista, pentecostais, para separá-los. Ele disse envia, ele disse que envia, ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Nenhuma outra pessoa, nem ministro, nem irmão, nem ninguém pode falar qual é o certo e qual é o errado. Ninguém pode falar isso, senão o anjo do Senhor, no qual e através do qual está o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e Elias nesse instrumento. Ele é o único que pode fazer essa separação, esta segregação. Ele é o único que pode dizer quem está certo e quem não está certo. E quem se atreva a dizer isso, estaria usurpando e colocando-se na posição desses ministérios. Ele disse que enviará os seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui, senão anjos no último tempo. E reuniria, sabemos que isso é no tempo, sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo, na verdade, é interpretado um mensageiro. E sabemos que tem 7 anjos das 7 igrejas, não agora, através das eras da igreja. E em cima escreve, na separação enviará os seus anjos. Vejam, na separação enviará os seus anjos, pois se diz que enviará seus anjos e diz que haverá uma separação, então temos que ver essa obra e esse trabalho que estará sendo, que esse instrumento estará fazendo no meio da igreja noiva nesse tempo final, o qual a simples vista se vê esse trabalho. E aí pode se identificar onde e em quem Deus está operando, onde e em quem a coluna de fogo está operando no meio da igreja. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, nessa mensagem, que estamos lendo do tema Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, diz, continua dizendo, tem vindo a palavra sendo manifestada, passando de era em era, carregada nos ombros dos ministros enviados no ministério para levar o Evangelho, e agora tem que passar do lugar santo ao lugar santíssimo, para o qual o Espírito Santo terá o seu instrumento para colocar a arca do pacto, a palavra, no lugar santíssimo, a era da pedra angular, em e onde se realizará a convocação para a reunião de todos os escolhidos de Deus no templo espiritual de Cristo, nosso Salvador. Agora vejam, no que lemos, e estaria realizando essa separação e essa colheita para essa reunião, o ministério de Moisés e de Elias. Agora, na mensagem, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, aí nos diz, na página 85, 83 abaixo. Primeiro lemos essa partezinha aí, diz, Cristo é nossa arca, a palavra. E eles querem a sua denominação. Ele não pode, notem, não pode ser levado carros novos denominacionais. A sua mensagem não pode ir em um carro de uma nova denominação, quando ele tem que estar contido e vir no coração de um profeta. E à direita ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, vejam. Aí está a vinda do Senhor. É nesse instrumento o qual passa a arca do pacto, a palavra, ao lugar santíssimo,
o qual é un mensajero o dispensacional mensageiro dispensacional que ha aparecido que apareceu esa dispensación entre que essa estaba llegando a su dispensação vida, que a su estava final, chegando ao seu final y el comienzo de e una o nueva começo de uma dispensación. nova Siempre dispensação. aparece Sempre esse mensageiro aparece esse dispensacional mensageiro al final dispensacional no essa final dispensação dessa que está dispensação que está terminando. abre essa nova E abre essa dispensação. nova dispensação, entra El arca del pacto, a Arca do Pacto, Cristo em Espírito Santo, a essa nova a essa dispensação nova dispensação no coração desse profeta. E passamos à página E passamos à página 85 desta mesma mensagem, tentando fazer um serviço a Deus. Diz, embaixo diz, notem, Deus disse ao profeta, disse, coma o rolo no Velho Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fosse um. Vê, essa é a arca, a palavra de Deus. Agora vejam, aí ele escreve também em cima, come o livrinho, Deus disse ao profeta. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. O Espírito Santo terá o seu instrumento para colocar a Arca do Pacto, a palavra, no lugar santíssimo, na era de pedra angular, e onde se realizará a convocação para a reunião de todos os escolhidos de Deus no templo espiritual de Cristo, nosso Salvador. E onde virá e veremos a glória de Cristo, a glória de Deus manifestada no último dia, nesse tempo final. Assim como realizou a obra de redenção 2000 anos atrás na cruz do Calvário, com o nome Jesus, nome que tinha a ver com a obra que ele estaria realizando ali em sua segunda vinda para a reunião, a convocação, e colocar os escolhidos de Deus nessa nova dispensação, na era de pedra angular. Tem que ter esse instrumento, nome que tem a ver com a obra que ele estaria realizando. Vejam na página 64 do livro de Citações, parágrafo 562, nos diz: a chuva temporã, chuva reclamadora, foi adiante. Agora, o que tinha acontecido? A chuva temporã estava sendo plantada, a chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e os seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido. Jesus disse: deixem crescerem juntos, os joios serão ligados em volta e queimados, amarrado em volta e queimado. O trigo vai ao celeiro. Vê, a chuva tardia está ao alcance. Vocês não veem as duas colheitas vindo em cima aqui? E aí desenha uma pedra angular, recebendo sua última água. Eles têm vindo ao longo deste último aguaceiro. Então o que acontece? Os anjos e o Senhor desaparecem. Então a chuva tomou lugar. E desenha à esquerda e também uma estrela de Davi. E aqui em cima do parágrafo, a 562, ele escreve chuva temporã, chuva tardia. Continua dizendo, o nosso irmão William aqui diz, e ele disse que vem com os seus anjos, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E chamará, virá com grande voz de trombeta, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. E estes anjos são as duas oliveiras de Zacarias 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. São os ministérios de Moisés e Elias que estarão repetindo-se nesse tempo final, na vinda do Filho do Homem à sua igreja, ao seu templo espiritual, à sua casa, à sua família, aos crentes em Cristo do último dia, que estarão vivendo na era de ouro da igreja, o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde surgirá toda essa bênção para o povo? Tem que ser no mesmo continente americano, mas a pergunta é, em que parte? Porque uma parte já se cumpriu na América do Norte. Ainda tem mais terreno
apartado da América do Norte para cumprir a segunda parte dessa bênção. E depois passará a Israel. Portanto, a América Latina tem uma bênção muito grande juntamente com o Caribe. Tem a bênção para o último dia. E daí se estenderá essa bênção para outras nações e outras pessoas que estão no programa divino para esse tempo final. Portanto, estejamos preparados, estejamos sempre trabalhando na obra do Senhor, orando também. E como Deus disse a Josué, santifica o povo, porque vão passar o Jordão. Passar o Jordão representa passar a morte, passar de morte à vida. Agora vejam como ele ali nos mostra que nesse tempo final, Deus iria cumprir essa palavra, essa promessa de santificação antes de passar o Jordão, como aconteceu lá com Josué. Josué tipifica o mensageiro final, tipifica o Espírito Santo. Ao Senhor em sua vinda. Quando esse Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Página 134 do livro dos selos. Agora vejam aqui na página 443 do livro dos selos, nos diz como aquele homem Elias, de pé ali sobre aquela serra, sob a presença de Deus, como pôde fazer baixar fogo do céu, descer fogo do céu. Depois, vamos ver aqui porque tem um lugar aqui também, nesse estudo, onde ele nos fala de tudo isso, no estudo está essa página. Vamos ver aí a anotação. Veja, do lado deste parágrafo no estudo bíblico, que podem colocar aí no livro, onde diz como aquele homem Elias pôde, da página 443 do livro dos selos, de pé ali sobre aquela serra, sob a presença de Deus, fazer descer fogo do céu. Aí à direita ele escreve Elias sobre o monte. Tendo o estudo aberto aí, e nesse parágrafo que colocaram ali, nesse estudo, depois trazer a chuva depois do fogo, depois fechar os céus para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e ao cumprir-se o tempo, chamar novamente a chuva no dia exato. É uma pergunta. E em uma ocasião tomou 400 sacerdotes e o matou, e depois fugiu para o deserto, escapando da sua vida pelas ameaças de uma só mulher, Jezabel. Aí do lado direito do estudo bíblico ele escreve, onde diz, como pode fechar os céus para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, ele escreve Apocalipse 11, de 1 ao 14, 7, de 1 ao 17, 14, de 1 ao 5, 12, de 1 ao 17. Vou repetir as escrituras. Apocalipse 11, de 1 ao 14, 7, de 1 ao 17, 14, de 1 ao 5 e 12, de 1 ao 17. E uma ocasião tomou 400 sacerdotes e os matou. Depois fugiu ao deserto, escapando por sua vida por causa da ameaça de uma só mulher, Jezabel. Ela jurou que tomaria sua vida, e Acabe. E todos os outros estavam ali e viram os grandes milagres. A coisa é que o Espírito o havia deixado, e na sua maneira natural de pensar, não sabia como pensar, não podia pensar por si mesmo. E escreve aí do lado esquerdo, em cima, a mente.
Lembrem, o anjo pôs ele a dormir e fez que ele descansasse, o levantou e o alimentou, e depois o pôs para dormir novamente, depois o levantou e o alimentou. E por um tempo de 40 dias, não sabemos o que aconteceu com esse homem. Depois encontramos ele em uma caverna e Deus chamou ele. Não tente explicar o sobrenatural, porque você não vai poder. A única coisa que podemos fazer é seguir em frente. Eu vou tentar falar o mais claro possível, mas daqui em diante, não penso em fazê-lo de novo. Você não pensa em fazer novamente. A pessoa crê ou não crê, e nada mais. Mais à frente vão ver o porquê. Mais adiante ele está pregando aí o 7º selo. Vejam. Ou crer ou não vai crer. E escreve aí, do lado esquerdo em cima, não explicação do sobrenatural. Não tem como a pessoa explicar isso tão glorioso e tão grande. Agora, vamos ver aqui, nesse outro livro, dos selos, aí do lado direito, na página, vamos a 443, um momentinho atrás, para não deixar passar essa anotação, onde diz, a coisa que o Espírito havia deixado e na sua maneira natural de pensar, e escreve à direita, a mente humana, nesse outro livro. E do lado direito, embora aqui está nas escrituras, aí escreve 42 meses, Apocalipse 11, do 1 ao 14. Aqui no livro dos selos, do lado esquerdo, continua dizendo, um pouquinho mais abaixo aqui, nesse mesmo estudo está colocado as citas 569 da página 65. Vamos aí, a página 65, parágrafo 569, diz, a chuva vai cair muito em breve. Eu quero dizer a chuva verdadeira. E tem que ter semente em quem cair. E eu espero viver para vê-lo. Vocês entendem agora? Vai ser a palavra vivente como era no início. A palavra falada de Deus vai ter o seu poder, porque está nele, no seu mesmo corpo, operando em sua própria maneira. Escreve em cima, a chuva tardia. E aqui no estudo escreve, ao redor da palavra se materializará. De que palavra? Dessa palavra, da chuva do ensinamento, da chuva tardia, que vimos ali, que seria, diz, a visão da carpa. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William, estamos no tempo exato para a manifestação de Deus, um pouquinho mais adiante nesta mesma mensagem, para a manifestação de Deus visitando o seu povo, sua igreja, o seu povo do novo pacto, no último dia, o qual nos correspondeu viver. É aí onde encontraremos a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, porque ele vem à sua igreja, e aí é que se revelará logo ao povo hebreu.
Vejam que claro ele nos falava nessas mensagens, e isso já estamos falando aqui desta mensagem que foi dia 7 de janeiro de 2016, onde encontraria o povo, a igreja noiva, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos no meio do povo do novo pacto. Vejam, e depois diz que daí se revelaria ao povo hebreu, onde? Nessa manifestação final de Deus, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, nesse instrumento que o irmão Branham viu, e a coluna de fogo estava falando alguém mais acima de onde ele estava, em uma grande carpa catedral, ou seja, que esse cumprimento que ele viu ali, o povo de Deus hoje está tocando, está vendo, está ouvindo e está recebendo isso que foi profetizado que seria, que estaria dando à sua igreja esse avivamento final, ou seja, a revelação da sua vinda, a fé de rapto contida nos trovões. Como veio o Evangelho de Cristo dos judeus através de Pedro e Paulo aos gentios, o Evangelho retornará aos gentios através das duas oliveiras, através do ministério de Moisés e Elias. Ou seja, que São Pedro e São Paulo são tipo e figura das duas oliveiras. Vejam na citação 5a, parágrafo 46, nos diz: vem um avivamento muito em breve, uma grande reunião em uma carpa. Eu posso vê-lo, isso é correto. E à esquerda desenha uma pedra angular e escreve em cima: na carpa, uma grande reunião. Na carpa, dois pontos, uma grande reunião. Agora, se é uma grande reunião, quem estaria realizando essa reunião em uma grande carpa? Os ministérios de Moisés e Elias, esse anjo, o qual lemos ali nesse extrato da página 141, parágrafo 12 e 60, onde ele diz que enviaria o anjo, ou seja, o seu anjo, para realizar essa separação, essa segregação, ou seja, é Deus em Espírito Santo operando o ministério de Moisés e Elias, realizando essa reunião, essa colheita, onde em uma grande carpa catedral, qual está realizando Deus, nesse tempo, no qual estamos vivendo, estamos em plena ação, em plena atividade disso que foi profetizado, que foi prometido. Somos os atores deste grande programa sendo realizado, sendo cumprido nesse tempo final. E o glorioso e o grande que estamos da parte do trigo, onde fomos colocados no celeiro. Nosso irmão William continua dizendo, e aí no estudo bíblico que colocaram nesse mesmo extrato, ele escreve: a carpa catedral. Diz: vem um avivamento muito em breve, uma reunião em uma grande carpa. Eu posso ver, isso é correto? Ele escreve do lado: a carpa catedral. Agora veja que no livro dos selos ele nos falou disso na página 212, onde diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se será necessário esses 7 trovões misteriosos para despertá-la, Ele mandará, Ele prometeu. Agora vejam, esse avivamento da noiva, o qual é esse estremecimento, o qual é isso que estes anjos estão realizando nesse tempo final. Veja, aí ele escreve: o avivamento da noiva, assim ele escreve, o oitavo, à esquerda em cima, isso já tem, e ele escreve o estremecimento, e desenha uma pedra angular, as eras, e numera de 1 a 8,
Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, é no lugar santíssimo onde estavam os dois querubins de oliveira, cobertos de ouro, no templo que o rei Salomão construiu. No templo que Moisés construiu, não tinha colocado os dois querubins de oliveira, senão apenas os dois querubins de ouro sobre o propiciatório. Mas depois, no templo que o rei Salomão construiu, não apenas os dois querubins de ouro sobre o propiciatório, mas também dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro. Aí temos as duas oliveiras, os dois querubins de oliveiras cobertos de ouro. O ouro representa a divindade e a oliveira, a madeira de oliveira, representa a humanidade, a parte humana. E aí é o lugar na igreja, o lugar santíssimo, a era da pedra angular, onde aparecerão esses ministérios das duas oliveiras na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, vejam, aqui também, já para ir terminando, na página 5A também, no parágrafo 49, nos diz, e esse é o porquê estão fazendo estas coisas. O Espírito Santo vem à terra na plenitude do seu ser para juntar os escolhidos, para juntar os filhos dos quatro cantos da terra, para prepará-los para o rapto. E escreve aí embaixo, Mateus 24, 30 ao 31, e ele escreve Moisés e Elias. Mateus 24, 30 ao 31, escreve Moisés e Elias. E à esquerda escreve rapto. E em cima escreve o Espírito Santo com o ministério de Moisés e Elias. Agora vejam, e aí mesmo também onde diz o Espírito Santo em cima do parágrafo 49, o Espírito Santo, o ministério de Moisés e Elias, escreve Apocalipse 19, 11 ao 21 e 7, versículo 2. O Espírito Santo com o ministério de Moisés e Elias, porque vejam, essa parte que lemos, que o anjo vem fazer a separação, a segregação, esse anjo, vejam, operando os ministérios de Moisés e Elias para realizar esse trabalho, ao qual é o ministério de Moisés e Elias, fazendo a separação, a segregação, a reunião e colheita. Vimos, nessa ocasião, sob esse tema, chuvas de bênção pela palavra de Elias, no último dia, vimos o que Deus tem estado realizando no cumprimento do que Ele prometeu, em uma grande carpa catedral. Tudo o que Deus realizou em dispensações passadas, em eras passadas, tudo apontava a esse tempo. Estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos, o tempo onde Deus está cumprindo o que prometeu, dando à igreja noiva, sussurrando ao ouvido dela, dando a revelação a ela, para que receba essa fé de rapto, para logo Deus cumprir a sua promessa em sua vinda. Vejam que quando já se cumpram as Escrituras e no final desse ministério ainda tem um evento que vai estar se realizando, porque lá na sexta dimensão estão esperando por ele. E essa visita, quando aconteça, vejam, depois ele vai vir com os que estão ali, e aparecerão aqui aos que estão vivos, a essa igreja noiva que foi preparada e foi dada a fé de rapto
A isso é que eles se revelarão, e ao vê-los vão ser transformados, ou seja, que tudo tem uma ordem e tudo tem uma etapa, um processo no qual tem que passar. Não pode se adiantar aos processos, às etapas. Portanto, a igreja noiva está esperando a vinda do Senhor. Vejam, depois de acontecer esse evento, essa escritura, depois no final desse ministério, vejam que Apocalipse 11, aí ele vai dar uma visita lá, para depois a igreja esperar para que ele venha com os do paraíso, a sexta dimensão, como aconteceu com a primeira vinda do Senhor. Estará ausente apenas 3 dias e meio. Ou seja, que quando isso aconteça, quando ele venha com os santos, ele já terá estado na terra preparando a igreja, já terá dado a última mensagem à igreja, a igreja noiva já terá recebido a fé de rapto, e então, porque diz, quando tenham terminado o seu testemunho, a besta os matará, vejam, e aí vocês já sabem dessa escritura de Apocalipse 11, e depois de 3 dias e meio, diz, o Espírito de Deus entra neles e se levantará sobre seus pés. Agora isso tudo leva a umas etapas nas quais agora estamos nessa etapa de preparação, nessa etapa de ensinamento, na qual esse avivamento está dando à sua igreja, avivando-a, para que assim receba essa fé de translação, essa fé de rapto. Chuvas de bênção pela palavra de Elias no último dia. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, imediatamente conosco, nesse tema chuvas de bênção pela palavra de Elias, no último dia, ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.